Eu acho que a Igreja de Cristo é uma igreja católica, é uma igreja apostólica, só não penso que é romana. Você tem mais de 30 mil denominações que falam teologias diferentes. Qual é a função da Igreja de Roma? É conservar a fé apostólica. Na verdade, quando a gente fala de um debate assim, sobre temas teológicos entre a teologia católica e a teologia evangélica, eu sempre entendo que a gente precisa reconduzir o debate para o status real da questão. Por exemplo, quando existe um tema de divergência, em geral, a divergência vem da parte protestante. No sentido assim, de que é o protesto, é a confutação. Só nessa observação eu já divijo. Exato. Também Por que eu acho importante isso? Porque, veja, nós partimos de dois lugares teológicos diferentes, no sentido de que todos são cristãos, essa é a base. Todos somos cristãos. E aí tem divergências. Tá. Mas quando eu digo de lugares teológicos diferentes, é que, no nosso caso, nós temos a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério. Certo. No caso, Evangelho... Sagrada Escritura, Bíblia, tradição é o que... São os ensinos dos apóstolos, a história bimilenar da igreja. E o magistério. E o magistério, que o Papa e os bispos em comunhão com ele. Tá. No caso do protestantismo, sola scriptura. Base, tá. Então, veja, quando nós falamos de confutação, sempre a confutação protestante precisa vir pelo caminho da escritura. Quando a confutação católica, ela, como resposta à impugnação ou à tentativa de impugnação, ela parte de um lugar teológico diferente. Nós podemos fazer uso tanto da escritura, quanto da tradição, quanto do magistério. É claro que o esforço do apologeta protestante vai estar um pouco em tentar relativizar ou anarquizar o âmbito, por exemplo, da tradição. Eu vejo isso na internet, por exemplo, né? Alguns apologistas, digamos assim, de mais baixa qualidade, que eles pegam textos do magistério ou textos da tradição e cavam picuinhas no texto, né? Para poder, digamos assim, tentar desmentir uma doutrina através de um pequeno lapso. Então acho que é um bom ponto de partida para a gente, no sentido assim, os nossos fundamentos, os nossos lugares teológicos e como é que nós podemos nos posicionar nessa situação. Bom, eu diria que o pressuposto ponto de saída que o padre colocou não se aplica ao que eu farei. Tá bom. Nem eu entendo que a igreja evangélica começa em 1517, nem irei claramente anarquizar a doutrina ou a tradição e nem irei me deter em picuinhas. Gostaria de dizer que a igreja nasce, se nós olharmos historicamente, segundo o entendimento das escrituras, me parece em Pentecostes. Que nós temos ali, após a ressurreição de Jesus, são 40 dias em que ele convive com seus discípulos aparecendo, desaparecendo, e para meu sentir, faz isso para que nós nos acostumemos com a fé em Cristo sem a presença física dele. Essa é a estratégia, e após ele ascende aos céus, e ascende aos céus abençoando, isso é interessante. E após 10 dias, na festa das semanas, nós temos um movimento que é único. Em Atos, no capítulo 1, no verso 8, havia uma promessa que o Espírito seria derramado. Então, em Atos, nós temos, no capítulo 2, o cumprimento da promessa que é feita em Atos, no capítulo 1, no verso 8, que é exatamente o momento em que nós temos 120 pessoas rodeadas por uma cultura hostil, sem dinheiro, sem saber exatamente o que vão fazer. Ali é que aquelas 120 pessoas escutam um barulho, um vento impetuoso. Então, no derramamento do Espírito e aquela línguas de fogo, e o fogo representa Deus, assim como representou para Moisés em Êxodo, ali aquelas pessoas se tornam extremamente encorajadas, fortalecidas e conseguem levar adiante a palavra de Deus.
É interessante que o que acontece ali com falar em línguas e a constituição da igreja está ali, é Deus revertendo o que fizera na Torre de Babel. Na Torre de Babel, Deus confundiu as línguas porque eles tinham por intuito desafiar Deus. O problema de Babel não era a altura da torre, mas o intuito da torre, que era desafiar Deus, confundiu as línguas. E como haveria uma igreja de levar a palavra de Deus para todos os povos se as línguas estavam confundidas? Em Pentecostes, isso é uma condição essencial para a existência da igreja, o que é feito lá em Babel é revertido. E as pessoas passam a ouvir em sua própria língua. As escrituras dizem, havia judeus de todas as partes do mundo, e eles ouvem a pregação do evangelho em suas próprias línguas. E a partir daí você tem 3.000 convertidos e batizados. Mais à frente, Paulo, aliás, ali naquele momento, não podemos nos esquecer, Pedro prega a essa conversão. Depois, mais à frente, Paulo é responsável pela igreja transcultural. Há uma reunião ali em Atos 15, cujo líder é Tiago. Então eu penso que a igreja nasce ali. Aquele é o nascimento da igreja. Eu acho que a igreja de Cristo é uma igreja católica, é uma igreja apostólica, só não penso que é estritamente romana. A igreja de Cristo é um corpo místico universal, que católicos quer dizer universal. É um corpo perguntar, místico. Católico quer dizer universal. É um corpo místico universal, é um corpo apostólico, mas penso eu que a linha romana é uma entre as tantas. Até com uma expressão genuína, e nós iremos falar mais sobre isso, da ortodoxia. Repetindo, meu posicionamento, a igreja evangélica nasce em Pentecostes, a igreja do Senhor. Podemos dizer assim, a igreja católica, apostólica, cristã, nasce em Pentecostes. E aí se desenvolve até hoje por seus caminhos, muitos dos quais com erros e depois acertos, mas a igreja mística acontece aí. E temos muito em comum. É muito difícil o pensamento católico, né? Ele tem uma discordância fundamental com o pensamento evangélico no ponto de vista escritural, porque a nossa base de fé está circunscrita na base de fé da igreja católica. A nossa base de fé está dentro da Bíblia do Padre. Então, a Bíblia que eu utilizo está circunscrita na Bíblia católica. A Bíblia católica tem 10 textos a mais. Aí podemos falar como foram construídos. Então, isso é legal também comentar. Tem 10 textos a mais, que são 7 livros a mais no Antigo Testamento e acréscimos ao livro de Esté e Daniel. E aqui eu acho que o primeiro ponto é, de fato, a eclesiologia. O quê? Eclesiologia, quer dizer, a doutrina sobre a igreja. Nós já começamos aqui. Acho que a gente precisa entender que as doutrinas modernas, ou as eclesiologias modernas, elas surgiram dentro de um processo crítico que começa lá pelo século XI, com os movimentos espirituais. Portanto, que a igreja é uma sociedade mística, uma sociedade invisível, ou seja, ela não tem uma existência física. Essa eclesiologia, depois vai se desenvolver, ela é um dos pressupostos da eclesiologia protestante. Porque, é claro, se você não tem uma ideia de igreja que seja uma entidade, sobretudo mística, como é que você vai explicar que em Pentecostes todos voltaram a falar da mesma língua e depois você tem mais de 30.000 denominações que falam teologias diferentes ou que têm pontos de fé diferentes? Então você volta para Babel. Então vejam, é aqui que nós temos a noção, digamos, essas duas noções que me parecem realmente incompatíveis. A primeira, a noção de que a Igreja Católica não é uma entidade meramente espiritual. Ela tem uma continuidade histórica e uma identidade institucional que ela, digamos assim, se resume na nota da romanidade. No sentido de que ela é católica porque ela esteve em todos os tempos e em todos os espaços. Apostólica porque descende dos apóstolos, não apenas pela mensagem, mas pela continuidade histórica.
E ela é romana no sentido de que essa identidade descansa sobre o fato histórico de que o líder do grupo apostólico, Pedro, cabeça, portanto, da igreja na ausência do Senhor, ele é, digamos, aquele que tem a missão de confirmar os irmãos na fé. Veja, como é que eu vou saber exatamente o que se entendia por igreja no Novo Testamento? Quando eu olho a doutrina, que todos se reúnem em torno da doutrina dos apóstolos. Aonde os apóstolos fundaram as igrejas, é ali que eles estabeleceram a tradição apostólica. Santo Irineu de Lyon, ele diz claramente que ele poderia estabelecer a linha episcopal de todas as igrejas até aquele momento, sem muita dificuldade. Mas ele diz, como a igreja de Roma é a igreja responsável por custodiar a fé ortodoxa, então basta que a gente faça a sucessão dos bispos de Roma. E é o que ele faz. Pedro, Lino, Cleto, Clemente, etc., até os dias dele. E ele diz, olha, eu preciso, se nós quisermos saber qual é a fé ortodoxa, nós precisamos ir àquela igreja apostólica. Quando o Senhor diz assim, querer estabelecer a ortodoxia é uma ortopraxia, ortodoxia, a reta fé, a reta opinião, ortopraxia, a mesma prática, a mesma praxis. Nada mais diferente do que a igreja faz há 2000 anos. Ou seja, qual é a função da igreja de Roma? É conservar a fé apostólica. O serviço da ortodoxia, guardado e custodiado pela igreja, é a coisa mais importante que nós temos, porque se nós perdemos a unidade da fé, e a unidade da fé, ela é o elemento fundamental do Novo Testamento. O que vai acontecer é essa fragmentação em que você vai ter tudo que é doutrina estranha circulando pela igreja. Eu acho que esta é a herança, eu não queria usar uma palavra muito forte, mas essa é a herança maldita da reforma. Porque você perdeu o caminho para o estabelecimento da doutrina ortodoxa. A igreja é fundada por judeus em Jerusalém. É a mesma história que eu contei. A igreja não é fundada em Roma. É em Atos 2, no dia de Pentecostes. E a partir daí, ela é levada para o mundo, rompe os limites culturais. A igreja transcultural é estabelecida por Paulo. A unidade se dá em Cristo. A infalibilidade papal, que me parece que o senhor tangenciou esse ponto, para querer que um ramo específico seja sem mudança de opinião, é um dogma tardio e combatido por ortodoxos. A infalibilidade papal, que é uma doutrina interna do romanismo. Não existe no cristianismo isso. As pessoas discutiam. Pedro foi publicamente corrigido por Paulo. Paulo corrige Pedro, mas não em ponto de doutrina. É uma questão disciplinar pontual. Então, são diferenças radicais. Há problemas decorrentes de várias ações na história da igreja. De várias ações na história da igreja, inclusive pelo fato de perda da possibilidade de debate. A Inquisição e tantos outros são problemas. Então, o que eu quero dizer é, o problema não é o fato de se ter uma igreja, é se achar que ela é romana. A próprio Pedro, na sua primeira de Pedro, no capítulo 2, nos versos 2 e 4, deixa claro que a pedra angular fundamental da igreja é Cristo. Então, Cristo é a pedra angular sobre a qual a igreja do Senhor é construída. O romanismo traz para si a ideia de que o fundamento já foi nesta denominação, mas não foi. Ela é uma a mais, que tem seus problemas. Então, a questão é o seguinte, veja bem. É verdade que a definição dogmática do Concílio Vaticano I, século XIX, da infalibilidade papal, ela é tardia. Porém, desde o começo, por exemplo, o Santo Inácio de Antioquia diz que a Igreja de Roma preside as igrejas na caridade. Santo Irineu de Lyon demonstra que é a Igreja de Roma que define
a fé ortodoxa, ela é a cabeça de todas as demais igrejas, e a prática, claro que às vezes na história da igreja você tem avanços e retrocessos, uma compreensão maior ou menor do exercício do primado, mas o primado foi exercido sim desde o começo da igreja. O que acontece, pastor, é que é o seguinte: quando a gente diz assim, olha, a autoridade do Papa ou a autoridade da Igreja de Roma, ela proíbe, né, digamos assim, o debate livre de ideias. Primeiro que não é verdade, a função do magistério é libertar as compreensões para o caminho que realmente decida. A igreja sempre fez isso. Ou seja, você não acabou com o magistério na igreja evangélica. O que você fez é transferi-lo do Papa para 30 mil papas diferentes. Porque, na verdade, você tem um pastor que determina a fé ortodoxa da sua comunidade. Agora, também não é assim, não. O pastor não determina a fé. Tudo, quando eu prego, eu digo assim: tudo que eu disser que for contrário às escrituras, fique com as escrituras. Certo, mas o problema é que as escrituras... Então eu não determino compreensão de ninguém. O problema é que as escrituras não se auto-interpretam. Creio que sim, que se interpretam sim. Há uma necessidade... Todo texto precisa ser interpretado. Interpretação sistemática. Inclusive, existem entre os textos bíblicos, divergências, etc., que são resolvidas pela autoridade de quem interpreta. E eu acho que em uma igreja, não é possível construir uma igreja em que todos os fiéis tenham sempre o direito de contestar todas as interpretações de um pastor. A base são as escrituras. Base são as escrituras. As escrituras requerem interpretação. Elas demandam essa interpretação. Como todo texto, aliás. Falando aqui um pouquinho sobre... Eu só queria voltar a um tema, o senhor falou da carta aos Efésios. A própria carta aos Efésios diz... No começo do capítulo 4, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, etc, etc. Ou seja, a unidade da igreja é confessada na carta aos Efésios. E depois o apóstolo diz que ele estabeleceu alguns como apóstolos, outros como profetas, ele coloca os apóstolos em primeiro lugar. Éfeso é na Grécia. E ele diz na carta aos Efésios que a igreja está construída sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Os profetas no Velho Testamento, os apóstolos no Novo Testamento. Quando a gente vai no livro do Apocalipse, a Cidade Santa está constituída sobre 12 fundamentos. Ou seja, a igreja é apostólica. E quando Cristo coloca Pedro como cabeça do grupo apostólico, ele não está imaginando que a igreja vai acabar ali na primeira geração.